São nossos convidados para uma análise internacional, Tomé Ribeiro Gomes, professor de Relações Internacionais, e também Eduardo Correia, analista político. Bom dia aos dois, sejam bem-vindos. Tomé Ribeiro Gomes, estamos a olhar para a Venezuela, mas também a olhar com muita atenção para a questão da Groenlândia. Tem sido cada vez mais evidente esta vontade por parte da administração norte-americana. Isso tem sido dito, não só por parte de Donald Trump. Estão a ser discutidas opções para a aquisição da ilha da Dinamarca. A Europa tem de começar a levar mais a sério esta questão e a reagir mais concretamente? Sim, eu julgo que já está a levar bastante a sério desde que Trump voltou ao poder e a conversa sobre isso tem sido muito intensa da parte de Trump. Por um lado, é verdade que Trump fala nisto agora, e não só Trump, mas outros membros da administração, em parte para sobrecarregar o sistema de atenção da comunidade internacional. Portanto, isto é um momento em que a União Europeia devia estar a condenar a ação na Venezuela. Exatamente, a transgressão ao direito internacional que resultou da extração de Maduro. E, no entanto, tem de estar a falar da Groenlândia. Portanto, há aqui uma habilidade de Trump uma habilidade porque também se torna ou conversa. não mais realista esta possibilidade de avançar com a aquisição da Groenlândia, até mesmo pela via militar, depois do que aconteceu na Venezuela e que acabou por surpreender todos. Sim, torna-se mais plausível, diria eu. Nós vemos que Trump tem tido sucesso nas suas grandes bravatas militares, se pensarmos no bombardeamento das instalações nucleares no Irão, por exemplo, que era uma operação com algum risco e correu bem, não tão bem como ele diz que correu, em princípio, mas não se perdeu homens, tropas americanas, não se perdeu equipamento. Agora a operação da Venezuela altamente complexa, correu muito bem, portanto faz sentido, nós partimos do princípio que Trump está com mais apetite por risco e, portanto, pode fazer alguma coisa. Agora, uma invasão da Groenlândia seria realmente algo muito diferente do que isto que vimos na Venezuela. Era preciso ocupar realmente a Groenlândia, e nós estamos a falar de um território muito vasto, a maior parte em gelo, estamos a falar de cerca de 50 mil pessoas muito dispersas, nem sequer há estradas entre a maior parte das localidades, das cidades, não há esse tipo de infraestrutura, o gelo ali não permite. Portanto, nós estamos a falar de algo muito diferente e que teria muito mais ramificações, porque Trump não se importa muito com o direito internacional, mas seria guerra aberta com a Europa. Não é? Com a Europa e não só, Eduardo Correia, isto poderia ser eventualmente o fim da NATO? Ou Trump tenciona acabar com a Aliança Atlântica antes disso? Trump não tem mostrado grande respeito pela NATO. No fundo, tem utilizado a NATO como argumento para vender mais armamento americano aos aliados europeus, basicamente. E, portanto, Trump está muito pouco interessado em manter a estrutura que foi construída há cerca de 100 anos atrás, há pouco menos de 100 anos atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, a estrutura da Carta das Nações Unidas, a estrutura que, no fundo, confere, sim, ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas e às Nações Unidas a obrigação de zelar pela paz e a obrigação de intervir. E, portanto, o que Trump está a fazer é desmontar esses alicerces e, no fundo, com uma desculpa ali e outra aqui. Então, na Venezuela a desculpa era o tráfico de narcóticos e a falta de democracia. Isso já acabou tudo. Essa preocupação já se esvaneceu e agora, no fundo, a atenção de Trump é sobre o petróleo venezuelano, que é, aliás, não esconde. É a primeira reserva mundial. É o país com maior volume de reserva de petróleo. E, portanto, o que interessa a Trump é, no fundo, o interesse económico. E, portanto, a Groenlândia terá algum interesse que nós ainda não percebemos qual é. Não é certamente tráfico de estupefacientes, não é certamente a falta de democracia. Pelo contrário, no fundo, a Groenlândia Trump menciona questões de segurança em relação a outros países, como a China e a Rússia. E a Rússia. Está bem, mas a Groenlândia é território europeu. Pertence ao reino da Dinamarca. E, portanto, no fundo, estas afirmações levam a que tínhamos é que comentar a posição europeia. E a posição europeia tem sido muito tímida. No fundo, produziu um papel relativamente modesto. Tímida para não utilizar a palavra cobarde. Não é? Os líderes europeus vão, no fundo, apresentando um conjunto de argumentos que são muito frágeis, são muito robustos do ponto de vista do direito internacional, mas muito frágeis do ponto de vista da negociação com Trump. Quase que dizem, por favor, Trump, esquece-te lá da Groenlândia. Só falta dizer isto. E, portanto, a ordem internacional está a sofrer, no fundo, um abalo sísmico muito forte. Relembrar que há 100 anos atrás, precisamente na Alemanha, houve alguém com atitudes muito parecidas, Adolf Hitler, que também foi eleito
e que também foi começando a invadir os seus proxies, no fundo nesta teoria, nesta doutrina de que as grandes potências devem controlar os territórios à sua volta para manter a sua segurança, que é a teoria de Vladimir Putin, exatamente igual. E, portanto, vamos aprender com a história. Devemos aprender com a história. E muitas vezes aquilo que nós assistimos é que estes líderes parece que esqueceram a história. Ou seja, não querem encontrar na história os resultados destas ações. Portanto, estamos a ver tempos de grande desafio e a Europa tem, efetivamente, que passar a um nível seguinte. E o nível seguinte é uma tomada de decisão muito mais rápida e uma capacidade muito mais rápida de se armar e de se poder defender sem estar a contar com o seu irmão mais velho, que, entretanto, virou costas à família, evidentemente, dos Estados Unidos. E o que é que podemos esperar, de forma concreta, Tomé Ribeiro Gomes, para a Venezuela, para a liderança da Venezuela nos próximos tempos, tendo em conta estas intenções mais em torno do petróleo e da economia por parte de Donald Trump, tendo em conta que já descartou Edmundo González e Maria Corina Machado, que foram os candidatos vencedores das eleições de 2024. O que é que se perspectiva em termos de liderança? E pergunto-lhe também se pode esperar alguma contestação social, tendo em conta tudo isto. É uma grande pergunta. Nós, no dia a seguir à operação, ou naquela manhã que percebemos que aquilo estava a acontecer, toda a gente assumiu que era mudança de regime, que Trump estava a tentar alterar o regime. E afinal não é isso que acontece. Agora até temos a situação um pouco irónica de ser a Europa que está a pedir mudança de regime, porque a Europa está a pedir que se instale o líder democraticamente eleito em 2024, não é? na eleição fraudulenta, e Trump a querer manter este regime. Porquê? Porque Trump realmente, como nós já percebemos, não está preocupado com a democracia da Venezuela. E Trump não se quer enlamear numa operação desse género que vem com imensas dificuldades políticas, em parte porque o regime que entrar tem de ter legitimidade, certo? E é uma sociedade com 25 anos já de chavismo. Nós sabemos que muitos problemas de custo de vida que geraram muita imigração, portanto, depois também há muita gente fora, muitos imigrantes que querem ver uma mudança de regime, alguns com poder político ou canais de chegar ao poder político nos Estados Unidos. Portanto, seria muito complicado ao meter-se nisso. Ele prefere manter essa conversa arredada. Rubio já disse que não há prioridade nenhuma para haver eleições na Venezuela e simplesmente emitir ordens à Venezuela. Isto é um nome antigo também, isto é a diplomacia de canhoneira, gunboat diplomacy, que foi algo que os impérios europeus e os próprios Estados Unidos fizeram durante muito tempo, que é isto, que é levar os nossos navios para o pé do outro país e dizer agora fazes isto ou fazes aquilo. Nós em Portugal sofremos um ultimato colonialismo, no fundo. Exatamente, não é uma espécie de neocolonialismo, se quisermos. Neste caso, é uma relação muito colonial até nesta troca de um país que também já o foi, uma colónia. Vamos olhar e aproveitar estes minutos que ainda nos restam, Eduardo Correia, para olharmos também para outra questão. A Ucrânia não está esquecida, está num momento sensível de negociações. Ontem houve esta reunião de líderes, de aliados da Ucrânia em Paris, em França. Uma imagem de união, muitos fizeram questão, a maioria fez questão de estar presente. Houve também presença dos representantes dos Estados Unidos. O que é que se ganhou mais com este acordo que foi alcançado em termos de garantias de segurança? Um acordo mais concreto agora. Coligação da boa vontade. No fundo, muitos discursos, é no fundo o modelo europeu, muito discurso, praticamente todos discursaram, asseguraram, no fundo, apoio à Ucrânia numa situação de paz. Portanto, ninguém quer pôr as botas no terreno enquanto a Ucrânia efetivamente necessita. Bom, a partir do momento em que há paz, quer dizer, bom, isso até os mais impreparados poderão estar, quer dizer, não se adiantou muito. Obviamente que Trump enviou Steve Witkoff e o seu genro, uma vez mais, preocupados na capacidade de venderem armamento aos aliados europeus. É esse o interesse dos Estados Unidos e, portanto, também afirmam que sim, apoiarão estas medidas, tratarão de garantir que a Rússia não avançará no caso de paz, depois de haver acordo de paz. Agora, o tema, Eduarda, o tema é chegar à paz. O tema é, no fundo, as cedências que a Ucrânia terá que fazer à Rússia de forma a garantir que há uma assinatura de um acordo de paz. E aquilo que nós vemos é que os ucranianos, todos, há uma percentagem muito significativa, julgo que cerca de 3 em cada 4 ucranianos, nas últimas sondagens que são feitas, nos últimos estudos de opinião, afirma que não está disposto a ceder território à Rússia. E, portanto, significa que o povo ucraniano continua com a capacidade de lutar, o que é absolutamente extraordinário. Para concluirmos, professor. Sim, nós estamos aqui a trabalhar, ou a Europa está aqui a trabalhar no pressuposto de que os Estados Unidos continuam a querer que a Ucrânia se aguente contra a Rússia.
Se esse pressuposto desaparecer, quer dizer, se Trump... E é isso que explica também a tibieza da Europa em relação à responder Groenlândia. a Trump, exatamente, em relação à Groenlândia e mesmo em relação Para não à arranjar Venezuela. problemas, no fundo, com a questão também da Ucrânia. A questão da Ucrânia é a questão central estratégica para a Europa. Se Trump realmente retirar o apoio, que ainda é fundamental, já não está a pagar a defesa da Ucrânia, mas temos a partilha de informações militares com a Ucrânia, Sim. já foi tirada e ele voltou a colocar. E com prejuízo muito forte no terreno. Exatamente, Foi retirado. exatamente. Temos a questão do equipamento militar que a Europa compra aos Estados Unidos para vender à Ucrânia e a Europa faz isso porque não tem capacidade ainda, a sua indústria de defesa, de produzir esse equipamento. Se isso desaparecer, aí a conversa já não pode ser em tempo de paz o que é que nós vamos fazer. Aí a conversa se calhar tem de ser então é para entrar, nós vamos pôr as botas no terreno ou não.